Boa noite, eu sou o aluno Guilherme Monteiro, do segundo período de Sistemas de Informação do IF Goiano, Campus Ceres. Eu estou aqui para estar apresentando o meu código da calculadora, de acordo com o trabalho aí que o professor Rangel passou para a gente. Certo? Então, vamos ao código. Primeira coisa que a gente fez, foi incluir as 3 bibliotecas que a gente usou nesse código, sendo a primeira a stdio, que é a padrão dos códigos em C. Creio que todo mundo já tenha conhecimento dela. Segundo, a gente tem a biblioteca math.h também, que essa funçãozinha que permitiu que a gente possa estar calculando posteriormente a raiz quadrada dos números conforme for solicitado pelo usuário. Por último, a gente incluiu aqui a biblioteca locale.h. Essa biblioteca aqui vai permitir que a gente use acentuações e caracteres especiais no nosso código. Você pode ver aqui, já pulando um pouquinho para frente, essa função setLocale, ela vai passar a linguagem do nosso código, transferir ela para português. Sendo que a partir dessa linha aqui é possível utilizar acentuações. Você pode ver aqui técnicas de programação, já está com C cedilha, o A com til, o acento agudo no E, etc. Então vamos lá. Começando pela declaração de variáveis. Todas as variáveis desse código foram declaradas como globais. Isso facilita um pouco no processo de passar os parâmetros para a função e de retornar esses parâmetros da função também. Agora eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Primeiramente, a gente vai ter aqui a função de interface, que ela vai retornar um inteiro. Com o parâmetro, eu não vou precisar de passar nada para ela. É isso que esse void significa. Esse void significa nada mesmo. Entende? Então, a partir dessa função interface, eu já setei a linguagem do meu código para português e dei o printf da minha interface básica do programa. Agora a gente vai estar executando e eu vou estar mostrando isso. Depois de mostrar essa interface básica do programa, eu vou estar escaneando, escaneando a resposta do usuário de acordo com o que ele digitar. A metodologia que eu usei foi aquela de múltipla resposta, onde eu dei 5 opções para o usuário, Vocês podem estar vendo aqui. Opção 1, de adição. Opção 2, subtração. Opção 3, multiplicação. 4, divisão. 5, raiz quadrada. Então, de acordo com o que o usuário digitar aqui, ele vai proceder o código de acordo com o que ele solicitou. Certo? Aí a gente já tem a primeira validação do nosso código, que é a questão desse while aqui. Para que esse while serve? O que ele faz? Esse while, enquanto a resposta for menor do que 1 ou maior do que 5, ou seja, se ela não estiver dentro desse intervalo aí, ele vai continuar me pedindo para eu digitar uma opção válida. Entende? Por exemplo, vamos executar aqui pela primeira vez. Agora eu vou estar mostrando na main, como é que eu estou chamando essas funções, em qual ordem, o que eu estou fazendo certinho. Você pode ver que ele carregou aqui para a gente a interface básica, Está aqui. E se eu digitar, por exemplo, ele me dá opções de 1 a 5, se eu digitar 6 aqui, ele vai me pedir, por favor, digite uma opção válida. Certo? Então, é para isso que esse código serve, esse trechinho de código. E como parâmetro, ele vai retornar essa variável resp, que é a resposta que o usuário me dá depois de eu fazer essa solicitação para ele. Descendo um pouco mais no código, a gente tem aqui as funções responsáveis pelas operações dos números que o usuário vai informar para a gente. A gente tem aqui a primeira variável também, a primeira função, no caso, desculpa. A primeira função, que é a função soma, ela não vai retornar nada a princípio. Isso aqui entra naquele conceito das funções estarem utilizando variáveis globais. Quando a função utiliza variável global, a primeira coisa que muda é que eu não preciso de estar aqui definindo, por exemplo, int A e int B como parâmetros para ela. Porque ela já vai estar recebendo, de acordo com a ordem que o código for correndo, E, de mesma forma, ela vai retornar esses valores de acordo com o andar do código. Então,
para eu chamar essa variável soma, eu já tenho que ter A e B diferente de nulo. Eu já tenho que ter os valores de A e B definidos, certo? Então, eu chamando essa função de soma, ela vai me retornar o resultado de A mais B. Certo? Até aqui. Agora, avançando, tem a função subtrai, né, que vai me retornar o resultado da subtração de A com B. Multiplica, que vai retornar a multiplicação também, né, A vezes B. E o divide, que vai ser o A dividido por B propriamente dito. Aqui na raiz, a gente tem algumas particularidades. Primeiro, que a gente está usando aqui, ó, essa funçãozinha sqrt. O que essa função faz? Para que ela serve? Essa função é a função dessa biblioteca aqui, né, a f.h, e ela vai extrair a raiz da variável que eu passar como parâmetro para ela. No caso aqui, como eu passei a variável a, ela vai extrair a raiz de a e vai retornar essa raiz para mim. Certo? A outra particularidade que a raiz tem, que a gente vai ver logo abaixo aqui nessa função valida, é que não pode haver raiz quadrada de números abaixo de zero, de números negativos. Que é também, assim, além dessa particularidade aqui, a gente tem uma particularidade nessa função de divide, que, como todos sabem, não existem divisões por zero. Elas não existem mesmo. Então esse b aqui vai ter que ser diferente de zero. E essa função valida, a gente já entra nela aqui, ó, e ela fica justamente responsável por essa questão. Se a resposta for igual a 4, ou seja, se o usuário quiser fazer a divisão de dois números, e b for igual a 0, ou seja, se ele quiser fazer a divisão de dois números e o número digitado que foi para a variável b foi igual a 0, ele vai entrar nesse looping aqui, ó, que enquanto b for igual a 0, enquanto o usuário estiver digitando 0 lá nesse código, ele vai estar repetindo esse trecho aqui. Não é possível realizar divisões por zero. Digite um número válido. E após isso, ele vai estar escaneando sempre o b. Certo? Isso para ele conseguir proceder com o cálculo para realizar a operação depois. Se não, essa função valida ela já serve para os dois casos, que é o caso da raiz e para o caso que divide, para o caso da divisão. Se a resposta for igual a 5, então, se o a for menor que 0, isso aqui poderia também ser utilizado da mesma forma aqui, como end a igual a 0. Eu só quis escrever de uma forma diferente para vocês verem que não faz tanta diferença assim. Se a igual a 0, né? Enquanto a for menor que 0, você pode ver que é a mesma lógica aqui. Ó. Enquanto ele digitar um valor que não é válido para mim, que não é satisfatório para o meu código, para o desenvolvimento do meu código, ele vai estar printando uma mensagem de erro. O número digitado deve ser positivo. Tente novamente. Então, ele vai estar lendo de novo esse valor. Vamos fazer um teste aqui. Esperar carregar. Passou um carro de som na rua aqui, mas tudo bem. Primeiro caso da divisão. Se eu digitar, por exemplo, o número 8 aqui e tentar dividir ele por 0, o que vai acontecer? Ele vai me retornar aquela mensagenzinha de erro. Não é possível realizar divisões por 0. Digite um número válido. E assim que eu digitar um número válido, aqui, se eu continuar digitando 0, ele vai continuar me pedindo o número válido. Se eu digitar agora, por exemplo, 2. 8 dividido por 2, todos sabem que é 4. Certo? Então ele realiza essa divisão, mostra para mim e tudo certo. Essa parte aqui para frente do código eu vou estar explicando daqui a pouco. Agora, vamos estar fazendo o teste da raiz quadrada. Será que está funcionando essa função de valida para raiz quadrada? Como vocês viram lá, o número de uma raiz não pode ser negativo. Então, se eu digitar, por exemplo, menos 1, o número digitado deve ser positivo. Tente novamente. Então, enquanto eu estiver digitando um número negativo aqui, ele vai estar me pedindo um número positivo. Se eu digitar 9 aqui, ele vai me retornar 3. E a questão da raiz de 0, propriamente dita. A raiz de 0 é 0. Entende? A raiz de 0 ela pode sim ser calculada e ela resulta em 0. Então, avançando mais um pouco aqui, a gente tem essa função também void, né? Memória. O que essa função vai fazer? Ela vai avaliar, depois ali mais tarde no código, eu vou estar mostrando essa parte também,
aquelas opções. Vocês podem ver aqui, vou estar mostrando já aqui no teste. Vou fazer o da raiz que é mais fácil. Aqui, raiz de 9 igual a 3. Você pode ver que eu tenho 3 opções aqui. Escolha uma das opções a seguir. Eu posso acrescentar o valor na memória, eu posso subtrair esse valor da memória, ou eu posso simplesmente não fazer nada, deixar esse valor do jeito que ele está. A princípio esse valor é 0, né? Ele iniciou como 0, e de acordo com o que eu escolher aqui, essa função deve realizar o que o usuário solicitar. Por exemplo, raiz de 9 que eu tinha solicitado, né? Deu 3 no resultado. Se eu digitar aqui 1, o que eu espero que aconteça? Eu espero que esse valor da memória, que atualmente é 0, se torne 3, certo? Então, se eu digitar 1 aqui, beleza, valor adicionado com sucesso. Deseja realizar mais cálculos? Se eu vir aqui e realizar outro cálculo de raiz mesmo, raiz de 16, que agora é 4, né? Memória atual já vai estar 3. De mesmo modo, se eu tentar subtrair esse valor da memória, valor subtraído com sucesso. Se eu vir aqui de novo e fazer um cálculo, já vai estar menos 1. Certo? E a mesma validação também está sendo feita para essas opções adjacentes aqui. Por exemplo, eu tenho 3 opções possíveis. Se eu tentar digitar 4, ele vai me pedir de novo. Se eu digitar 0, ele também vai continuar me pedindo isso até que eu digite um número que atenda ao que o programa pede. Certo? De mesmo modo, aqui também está funcionando isso. Se eu digitar 0, ele vai me perguntar de novo. Ele só não está apagando a tela, mas ele continua repetindo aquele trechozinho. Se eu digitar 5, ele vai continuar pedindo. Essa questão de apagar a tela também eu vou estar mostrando agora para vocês, que é justamente essa linha aqui. Ó. O que essa função faz? Essa função system ela é responsável por passar algum comando para o próprio terminal do Windows. Não necessariamente do Windows, depende do sistema operacional que você está usando. Mas como esse código aqui ele foi feito em Windows, ele está apropriado para o Windows. Aí o que eu estou falando? Programa, eu quero que você passe para o terminal do Windows o comando CLS. O que esse comando CLS faz? Para quem usa o Linux já está familiarizado com o clear, que é aquele comando que você limpa o terminal depois que você realiza alguma operação que você quer. Isso ajuda na organização, né? Não deixa o terminal poluído e torna mais simples a interface. Vocês podem ver que o programa está sempre apagando ali, ele não está mostrando informação inútil, informação que já aconteceu. Então, ele vai estar sempre mantendo essa interface limpa e agradável para o usuário. A gente tem aqui também a função de revisão. E para que vai servir essa revisão? Essa revisão é basicamente uma variável, uma função, né? Como é que eu posso dizer? Ela vai permitir que a interface fique um pouquinho melhor para o usuário, de forma que ele possa ter essas limpezas, né? Que eu vou mostrar aqui na prática. O que essa variável revisão está fazendo? Se eu digitar aqui que eu quero realizar, por exemplo, uma multiplicação, eu quero 6 vezes 9. 54, tá certo, né? Vocês podem ver que ele limpou a tela e me mostrou qual operação eu fiz. 6, primeiro número, vezes, né, o símbolo do asterisco da multiplicação, 9, igual a 54. Você está vendo que eu estou mostrando bonitinho isso? A função de revisão está responsável justamente por fazer essa revisão do cálculo para a gente. Aí você me pergunta, para que esse tanto de if aqui então, só para mostrar aquele trechinho de código? Vocês podem ver que lá no início eu setei as variáveis a, b, result e val memória como float. Ou seja, o programa está preparado para receber números quebrados em sua composição. Só que você concorda comigo que se eu digitar, por exemplo, aqui, ó, se eu quiser fazer uma subtração de 5 menos 2, não é interessante para mim ver, por exemplo, um 5,00 menos 2,00 igual a 3,00. Se eu digitei 3 números inteiros, não tem a necessidade de eu estar mostrando a vírgula e nem os números após a vírgula. Então, essa variável revisão também está preparada para isso. O que eu posso fazer aqui, então, com essa função? Se eu digitar, por exemplo, subtração de novo,
5.2 deu um problema. Agora eu vou explicar porque que deu esse problema. É até interessante ele ter acontecido. Mas vamos prosseguir aqui com o código. Porque o negócio tem que ser espontâneo mesmo. Acontece. Se eu vim fazer uma subtração agora de 5,2. Agora eu vou explicar por quê. Menos 2,2. Você pode ver aqui, ó, 5,20 menos 2,20 igual a 3,00. Entende? Esses três números agora se tornaram reais. Eles deixaram de ser inteiros. Agora eles estão sendo mostrados com vírgulas e os zeros após a vírgula. Certo? Tá até um espaço ali a mais. Quando o número tá... É só fazer isso daqui, ó. Que já vai eliminar aquele espaço lá. Vamos só esperar o código, né? 5,3 menos 2,1. 5,3 menos 2,1 igual a 3,2. Certo? Então, essas validações aqui são para isso. E como que eu fiz isso? Como que eu sei se o meu número é quebrado ou se o meu número é inteiro? Vocês podem ver que tem essa variável aus. Essa é minha variável auxiliar, que vai me permitir eu comparar esses números. Se eu deixar o mouse aqui em cima dela, ó, vocês podem ver que ela é uma variável do tipo inteiro. Certo? Que ela foi definida lá em cima, bem aqui, ó, variável do tipo inteiro. Aí o que eu fiz? Eu coloquei essa variável auxiliar recebendo A, a princípio. A princípio ela vai receber A e ela vai receber cada valor que eu quiser comparar depois. Por exemplo, aqui eu estou comparando A, certo? Se eu for comparar B, eu tenho que fazer ela receber B. Se eu for comparar o resultado, eu faço ela também receber o resultado, correto? Então, o que eu faço aqui? Eu coloco ela para receber esse A, que é um float, e comparo elas. Vou ver se elas são iguais depois. Esse resp igual a 5 aqui, ele só está verificando se eu estou fazendo cálculo de raiz ou se eu estou fazendo qualquer outra operação. Porque se eu estiver fazendo cálculo de raiz, ele não vai mostrar tal número, por exemplo, 5 vezes 2 igual a 0. Nesse caso, ele vai mostrar a raiz de tal número, certo? E aqui ele faz a verificação. Se A for igual a essa variável auxiliar, ou seja, se o valor digitado for igual ao inteiro desse valor digitado, depois de ter passado por essa variável auxiliar, você concorda comigo que esse valor, então, é inteiro. Então, ele vai printar com nenhuma casa após a vírgula A. Esse ponto 0f está responsável justamente por printar um número sem casas após a vírgula. Se não, ou seja, se o número for quebrado, se ele não for inteiro, eu vou estar printando um ponto 2f, ou seja, eu vou estar printando esse número do tipo float com duas casas após a vírgula. Prosseguindo aqui no meu código, né? Esse else aqui pertence ao if, ou seja, se eu estiver fazendo qualquer outra operação que não seja de raiz, eu vou converter o A, né? Se o A for igual ao auxiliar, e ele vai dar um switch nesse resp aqui, ó. Posso até apagar essa linha aqui que está em branco. Para que serve o switch? O switch é como se fosse uma sequência de ifs que vão te ajudar a verificar um valor específico. No caso aqui, switch, resp, ele vai estar vendo os diferentes casos que essa variável pode entrar. Isso aqui, ele está praticamente me falando o seguinte. Você vai pegar a variável de resposta e você vai fazer algumas verificações para mim. Caso essa variável esteja com o valor 1, ou seja, se resp for igual a 1, ele vai me printar um mais aqui. Você lembra lá em cima que o mais era a opção 1. A opção 1 que o usuário digitaria seria a opção para soma. Caso resp fosse igual a 2, ele ia me mostrar um menos. Se for igual a 3, multiplicação. Se for igual a 4, ele me dá uma divisão, uma barrinha, para representar a divisão. Depois disso, auxiliar recebeu B, né? Ele vai estar fazendo aquela mesma verificação lá de cima. E ele vai fazer a mesma verificação também com o resultado final. Certo? Então, beleza. Finalmente chegamos aqui na função main do nosso código, que é a função responsável por fazer a coisa acontecer de fato. A primeira coisa que eu fiz aqui foi definir essa variável do int, do loop, igual a 1. Por que eu fiz isso? Por que eu atribuí o valor 1 para essa variável de loop?
Vocês podem ver aqui, vou até mostrar para vocês que todo o meu código, todo esse meu código aqui, ele está dentro desse while. Você pode ver aqui, ó, que está até destacado essa chave. Tudo que vai acontecer no meu código está dentro desse while. E para esse while entrar pela primeira vez, loop tem que ser aqui igual a 1. Tem que ser igual a 1. Então, eu só estou iniciando esse looping pela primeira vez e as próximas vezes o código se torna independente desse loop. Entende? Eu simplesmente estou iniciando meu programa e fazendo ele rodar até o próprio usuário me dizer que é a hora dele parar com aquilo. Então, enquanto o loop for igual a 1, né? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou iniciar a interface, certo? Eu vou verificar. Se a resposta for igual a 5, esse é o único caso possível, nesse código pelo menos, em que eu não vou precisar de pegar os valores da variável A e B. Nesse caso aqui, ó, vocês podem ver que se eu digitar a opção 5 aqui no início do programa, ele não vai me pedir 2 números. Nesse caso em específico, ele vai me dizer, digite o número para extrair a raiz, e assim que eu digitar um número, ele vai me dar a raiz desse número. Eu não preciso de digitar o valor de B. Então, eu tratei isso como se fosse um caso especial mesmo, sabe? Printf, digite o número para extrair a raiz. Se não, ele vai printar, digite o primeiro número da operação. Porque a partir de agora, a partir desse else aqui, ó, se ele entrar nesse else, isso quer dizer que eu vou precisar de 2 números. A divisão precisa de 2 números, multiplicação, divisão. Eu já falei divisão, né? Soma, subtração, divisão e multiplicação. É isso aí. E, logo após isso, ele vai estar dando um scanf em A. Certo? Depois dele escanear o valor de A, ele vai entrar nesse if aqui, ó. Ou não, depende. Ele só vai entrar nesse if se a resposta for diferente de 5. Por que ele só vai entrar aqui se a resposta for diferente de 5? Você lembra que eu falei agorinha que ele não vai precisar de coletar 2 valores se ele estiver querendo extrair uma raiz? Porque eu não preciso de 2 valores para extrair uma raiz. Eu só preciso para realizar as 4 operações básicas. Então, a menos que eu digite 5, ele vai entrar nesse if. Se eu digitar 5, ele pula direto para o próximo passo, que é nesse caso aqui, do else if. Certo? Então, se a resposta for diferente de 5, eu vou pedir o segundo número da operação, né? Vou escanear esse valor de B e eu vou verificar a resposta de novo. Porque se ele entrou nesse if, tudo bem, não é igual a 5 mais. Só que ele ainda pode ser cada um dos outros 4, certo? Então aqui eu vou estar verificando para fazer a operação correspondente ao número que o usuário digitou. Então, caso a resposta seja igual a 1, eu vou realizar a soma. Se a resposta for igual a 2, eu vou subtrair os 2 números. Se for igual a 3, multiplico. Se for igual a 4, é o primeiro caso em que a gente vai utilizar a valida. Vocês lembram lá atrás que eu tinha explicado que essa função de valida ficaria responsável por verificar se, por exemplo, eu estou querendo dividir algum número por 0 ou extrair a raiz de algum número negativo? São os casos em que o código não vai funcionar. Ele não deve funcionar, mas ele não deve também simplesmente fechar ou simplesmente dar algum erro da própria linguagem. Não. Ele deve mostrar uma mensagem de erro para o usuário poder corrigir esse erro dele. Certo? Então, depois dessa validação, como vocês podem ver, eu não estou passando parâmetro nenhum para elas, porque as variáveis foram definidas como globais anteriormente. Certo? Depois dessa validação, eu vou estar dividindo, né, esses valores. Ele só vai sair dessa validação aqui depois que eu digitar um valor diferente de 0, no caso da divisão. Então, ele saindo daqui, já é garantia que eu não digitei 0. Então, ele pode sim realizar a divisão desses 2 números. Aí entra naquele senão, né? Se a resposta for igual a 5, ou seja, se eu quiser extrair uma raiz, ele vai estar validando de novo para ver se eu não digitei algum número negativo em A. E só depois de eu digitar um valor nulo ou positivo, ele aí sim vai estar fazendo o cálculo da raiz quadrada. Certo? Depois dele estar fazendo isso tudo, dele realizar os cálculos, dele coletar os valores, o que vai acontecer? Primeira coisa, eu vou limpar o meu terminal, eu vou limpar o meu CMD e eu vou deixar esse ambiente limpo e vou simplesmente mostrar a revisão do cálculo que a pessoa acabou de fazer. Certo?
Deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu estar mostrando de fato, né, o que está acontecendo. Digitei meu número, certo. Digite o número para extrair a raiz. Eu quero a raiz de 144. 12. Você viu que ele limpou o meu comando? Ele limpou o meu CMD, o meu terminal? Então, depois de realizar essa limpeza aqui, da linha 150, ele vai estar me mostrando a revisão, né, que é isso daqui, e vai estar me mostrando os dados da memória. Memória atual igual a 0. Escolha uma das opções a seguir. Eu posso acrescentar, subtrair ou não alterar o valor na memória. O que está responsável por isso? É esse trechinho de código aqui, ó, opções de memória. Primeiro ele vai setar a memória como 0, para a memória entrar. Você lembra que a gente, lá no início do código, a gente teve que setar loop igual a 1 para a gente entrar no while pela primeira vez? Aqui é a mesma lógica que está acontecendo. Memória vai ser igual a 0 e enquanto memória for diferente de 1 e diferente de 2 e diferente de 3, ou seja, enquanto eu não digitar 1 ou 2 ou 3, esse loop vai continuar rodando e rodando até que o usuário digite um valor correto. Certo? Então, eu vou estar mostrando isso também. Se eu digitar aqui, né, ele vai estar me mostrando. Você pode ver que eu tenho 3 opções aqui. Se eu digitar, por exemplo, 8, você viu que ele simplesmente me pediu de novo, né? Ele mostrou e me pediu as opções. Se eu digitar 8, 7, 2... 2 no caso, né? 2 no caso era uma opção válida. Valor subtraído com sucesso, era o valor da subtração. Certo? Então, depois de eu estar fazendo essas verificações aqui, ele vai estar mandando para a função de memória, né? Que é aquela funçãozinha, deixa eu voltar aqui no código, que é responsável por somar, subtrair ou simplesmente não fazer nada com o valor que está na memória já. Depois de eu fazer essas opções da memória, eu vou setar a variável loop igual a 0, de novo forçando aquela entrada no while, né? E assim que ele entrar nesse while, enquanto o usuário não digitar 1 ou 2, que são as duas opções possíveis, ele vai continuar procurando uma resposta válida para o usuário. Aí como é que vai ser? Ele vai dar um switch na memória, que é o que o usuário digitou bem aqui em cima. Dependendo do que ele digitar aqui, ele vai mostrar uma frase diferente para você. Se eu digitei 1, se eu queria somar o valor na memória, ele vai me falar valor adicionado com sucesso. Se eu digitei 2, valor subtraído com sucesso. Se eu digitei 3, a memória não foi alterada. Vou estar mostrando isso aqui também, né? Que é sempre bom estar mostrando para melhor compreensão. Você está vendo aqui, ó, que eu tenho essas 3 opções: acrescentar, subtrair ou não fazer nada. Se eu subtrair, por exemplo, valor subtraído com sucesso. Você pode ver que está funcionando essa parte, então, desse modo. Depois disso, ele vai me perguntar: deseja realizar mais cálculos? Digite 1 para sim, 2 para não. E ele vai pedir a resposta do meu usuário. Ou seja, enquanto ele não digitar 1 ou 2, enquanto ele não me responder se ele quer ou não realizar mais cálculos, esse programa vai continuar pedindo e pedindo e pedindo para ele. Certo? Depois, ele vai pegar esse switch loop e ele vai verificar os 2 casos de uso. O primeiro caso é se ele digitar 1, ou seja, se ele quiser retornar e fazer outra operação. E o segundo caso é se ele digitar 2. Caso ele digite 2, esse programa vai estar se encerrando, né, com uma mensagenzinha mostrando a memória final para esse usuário e falando aquelas frases padrões mesmo. Obrigado por usar esse programa, feito por tal, tal, tal. Então, vamos estar vendo isso aqui na prática também. Se eu digitar aqui que eu quero extrair a raiz quadrada de 16, vocês podem ver que deu 4. Então, eu vou acrescentar esse valor na memória. Certo? Vamos realizar mais um cálculo aqui. Quero fazer agora uma multiplicação. Eu quero multiplicar 5,6 vezes 8. 44,8. Então, agora, eu quero subtrair esse valor. Certo? Eu ainda quero realizar outra operação. Eu quero fazer uma subtração. Quero dividir 9,53 menos 5. 4,53. Minha memória já está menos 40,8. Então,
Dessa vez eu não vou querer fazer nada com a memória. Não alterar. Se eu encerrar meu programa agora, o que vai acontecer? Ele vai estar me mostrando a minha memória final, menos 40,8, e vai estar agradecendo você por utilizar esse programa e te mostrando uma frase de despedida. Certo? Simplesmente isso que está acontecendo aqui nesse switch. Então, vamos só fazer alguns testes, né? Que normalmente eram para dar erro, que é a questão da validação, e eu acho que eu ainda não expliquei a questão da vírgula, e eu fiquei devendo isso, eu vou explicar agora. Vamos fazer uma divisão. Eu quero dividir 9 por 0. Não é possível realizar divisões por 0, digite um número válido. Eu quero digitar 9 por 2, 4,5. Certo, vou acrescentar esse valor na memória. Quero realizar mais cálculos. Agora eu quero tirar a raiz de menos 1. O número digitado deve ser positivo. Tente novamente. Eu quero tirar a raiz, então, de 16. Raiz de 16 é igual a 4. Minha memória já estava 4,5. Então, agora eu quero subtrair esse valor da minha memória. Então, ao que tudo indica, minha memória é para ter encerrado em 0,5, certo? Deseja realizar mais cálculos? Não. Memória final, 0,5. Obrigado por utilizar esse programa. Por usar esse programa. Então, como eu tinha falado da questão da vírgula, só ficou faltando eu explicar essa questão, é que é o seguinte. Esse setLocale, quando eu seto a localização, quando eu seto a linguagem do meu código para o português, eu estou dizendo para ele que eu quero aceitar acentuações e eu quero me aderir ao padrão de escrita na língua portuguesa. Certo? Então, vocês têm que lembrar também que aqui no Brasil a gente não utiliza ponto para escrever números quebrados. A gente utiliza a famosa vírgula. Se eu digitar um ponto aqui no meu código, por exemplo, eu quero a raiz de 5,5, você pode ver que ele vai dar um problema, e ele está no loop infinito aqui. Você pode ver que ele está piscando, que ele está apagando a tela toda vez e ele está mostrando isso repetidamente. Sabe? Ele está no loop infinito aqui e nesse loop ele vai ficar. Isso acontece porque o programa não reconhece o ponto. Certo? Ele vai reconhecer apenas números quebrados que estiverem separados por vírgula. Então, se eu digitar aqui raiz de 5,5, ele vai calcular normalmente para mim e vai me retornar um resultado sem problemas. Certo? Então, foi esse o meu código. Espero que tenham gostado. E foi isso que eu fiz. Eu acho que esse código está preparado, sim, para todos os casos de uso possíveis, todos os casos de erro. Então é isso. Boa noite e até mais.